Oi pessoal, primeiro obrigado, se você está recebendo esse vídeo foi porque você contribuiu com a rifa e eu sou muito grato por isso, então eu vou compartilhar com vocês a receita do meu brownie, a receita do brownie que eu vendo lá na Padoca da Botânica, tá? Então assim, eu vou fazer esse vídeo de uma forma bem caseira, inclusive eu já deixei todos os ingredientes separados, né, pra ser mais rápido, porque o que eu realmente quero mostrar pra vocês é o processo. Então eu quero focar no processo, né, quais são os detalhes que a gente precisa prestar atenção pra deixar esse brownie perfeito. A gente vai ter que fazer ele na batedeira, tá? Dá pra fazer na mão, tá? Dá pra fazer com aquele acessório que vem no mixer, mas na batedeira é mais fácil porque tem que bater por um bom tempo, tá? A gente vai fazer uma mistura de açúcar e ovos e ela precisa bater por um bom tempo. Eu já deixei a forma separada, tá? Então eu corto geralmente 2 folhas, unto a forma com manteiga, coloco a primeira folha de papel manteiga, unto essa folha e depois eu coloco outra por cima no sentido, né? Nesse sentido, porque isso depois facilita na hora de tirar o brownie da forma, tá? E aí uma outra dica também é que quando a gente leva a forma pro forno, geralmente o papel ele enrola e já me aconteceu de ele cair dentro do brownie, então isso que a gente não quer, né? Principalmente quando a gente faz para vender. Então eu tenho essa dica de esses grampos eles são de ferro, né? Que a gente encontra em livraria e eu uso eles para segurar então o papel manteiga, tá? A primeira coisa, então, a gente vai derreter essa manteiga, tá? E aqui, então, tem 2 formas. A gente pode simplesmente derreter a manteiga. O meu dedo, ele tá sujo de cacau, tá, gente? Não é sujeira. Então, dá pra simplesmente levar ao fogo e derreter a manteiga. Ou esse passo, que é opcional, mas que eu gosto de fazer porque eu acho que agrega bastante sabor, fazer uma manteiga noisette. Então a gente vai levar isso ao fogo baixo e vai esperar a manteiga dar uma caramelizada e ficar marrom, separar os sólidos. Enfim, eu já vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Isso vai trazer bastante sabor pro brownie. Então, aqui a ideia é também sempre cortar a manteiga em cubos, tá? Pra não acontecer, pra que todos os pedaços eles vão derretendo ao mesmo tempo e também a manteiga não queime, tá? A gente quer dar uma cor pra ela, mas a gente não quer queimar a manteiga, tá? Então também assim, tentem usar manteiga de qualidade, sem sal e manteiga extra, tá? Não use manteiga de soro, porque não tem tanta qualidade, não vai ter tanto sabor. Então eu vou, né, derretendo, dando essa mexidinha e depois que ela derreter, ela vai começar, né, a dar uma borbulhada. Eu vou baixar o fogo e aí a gente vai deixar, sei lá, uns 5 minutos até ela ficar bem marronzinha. Eu vou mostrar daqui a pouco o ponto pra vocês. Mas enquanto isso eu vou ir bater, mostrar, né, enquanto ela escurece, eu vou lá mostrar o que a gente faz com os ovos. Então, aqui na tigela da batedeira, eu vou colocar 4 ovos, tá? 4 ovos, eu geralmente deixo eles na temperatura ambiente, principalmente porque agora que é inverno, então é muito calor, então eu acho que eles ficam mais frescos, tá? Então 4 ovos, os meus são caipiras, são grandes, tá? São ovos grandes. E aí aqui eu vou adicionar essa mistura, que é 1 xícara de açúcar branco, que pode ser também cristal ou demerara, mas tem que ser um açúcar branco, mais pela questão da estrutura, e meia xícara de mascavo. Eu gosto de usar um mascavo bem escurinho, por vários motivos, por ser menos processado e também porque eu acho que ele traz um pouco mais de umidade, tá? Eu começo batendo em velocidade baixa e em seguida assim eu vou aumentando. Aqui não tem muito segredo, né? Mas a ideia é bater por uns, sei lá, 8, 10 minutos até isso aqui virar um creme muito fofo e esbranquiçado, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o ponto. Enquanto tá batendo os ovos, né, vou mostrar a manteiga, ela começa a espumar, tá? E tem que cuidar, assim, pra ela não queimar, tá? A gente quer que ela fique marronzinha, isso vai trazer um sabor muito característico pra manteiga, mas a gente não quer que ela queime. Aqui, ó, depois de uns 2 minutos, né, a mistura de ovos e açúcar já começa a
aumentar de volume e ia ficar cremosa. Ó, aqui já passaram uns 5 minutos e aí já dá pra ver que ela tá bem, né, branquinha, bem fofa, bem cremosa. Mas eu vou bater mais um pouco. Então aqui a manteiga chegou no ponto, ela vai, dependendo da manteiga, ela vai ficar com essa espuminha, tá? Vai formar uns resíduos sólidos no fundo, é assim mesmo, não tem, tá? Não tem problema. Tem que cuidar só pra realmente não queimar, tá? Demorou uns 5, 6 minutos mais ou menos. E a gente percebe, assim, mesmo que eu tava ali, né, cuidando dos ovos, a gente começa a sentir um aroma diferente, assim, né? Umas notas amendoadas de nozes, que é bem característico dessa manteiga noisette. E isso vai trazer, então, bastante sabor pro brownie, tá? Então agora o que eu vou fazer com essa manteiga é pegar ela quente, tá? E eu vou colocar, então, aqui em cima do chocolate, são 180 gramas de chocolate. E o cacau, ele entra em duas etapas da receita. Aqui na ganache, tá? Então, vai 1/4 de xícara do cacau. E depois vai 1/4 de xícara junto com a farinha. Também tem uma opção de colocar uma colher de sopa de café solúvel, que vai também realçar o sabor do chocolate. Eu prefiro não fazer, porque eu acho que às vezes pode ficar muito forte. Então, eu venho aqui com a manteiga e eu vou simplesmente deixar aqui, né? E eu vou deixar isso aqui por uns 3 ou 4 minutos até o chocolate derreter sem mexer, tá? Então aqui, ó, depois de uns 8 a 10 minutos vai ficar essa mistura bem cremosa, bem aerada e bem mais pálida, né? Tá? Então agora eu vou misturar aqui e aí eu vou colocar essa mistura do chocolate com a manteiga e o cacau aqui na batedeira. Eu vou desligar a batedeira só pela questão do barulho, tá? Então a gente pode agora mexer aqui e transformar isso numa ganache, tá? E sobre o chocolate, eu uso chocolate 50%. No máximo 60. Já fiz com 70, fica bom, mas é um gosto pessoal. Eu não gosto de brownie muito com chocolate muito amargo. Eu gosto que ainda tenha doçura, tá? Eu não recomendo fazer com chocolate ao leite, porque já vai bastante açúcar na receita, então vai deixar ele muito mais gorduroso, tá? E é isso. A qualidade do brownie vai depender também da qualidade do chocolate. Então, quanto melhor a qualidade do chocolate, mais saboroso e gostoso vai ficar o brownie. Então aqui eu já tenho a ganache bem diluída. Ganache, né? A mistura de chocolate com manteiga. E agora eu vou colocar ela na batedeira com a batedeira ligada. Tá? Então eu vou ligar de novo. Ah, eu achei que tava filmando e não tava, desculpem, tá? Mas enfim, eu vou adicionando ela aqui na velocidade baixa até esse creme, então, virar um creme de chocolate. Então agora eu vou adicionar a farinha e o sal, o cacau e a baunilha. Eu vou fazer isso à mão, então a gente não vai mais usar a batedeira agora, tá? Só pra dizer, né, que isso aqui em si, esses ovos com açúcar e chocolate e manteiga, ele também pode virar um bolo sem farinha, né? Sabe aqueles bolos tipo mousse? Então, quem quiser pode pegar e transferir isso pra forma untada e com papel manteiga e assar, né? E ele vai ficar aqueles bolos de chocolate bem cremosos e densos, sem farinha. Mas no brownie vai farinha, então a gente vai colocar isso e a gente vai adicionar a mão passando pela peneira. Então, vou botar a peneira aqui. E aqui, então, tem 3/4 de xícara de farinha de trigo, 1/4 de cacau em pó e 1 colher de chá de sal, tá? Então, a gente peneira. E eu vou colocar um pouco de baunilha também. Eu uso a pasta de baunilha, tá? E aí eu vou colocar assim,
uma pontinha de faca. Eu não gosto de botar muita baunilha porque daí tira o sabor do chocolate, né? Mas é só pra trazer um outro elemento, uma outra camadinha de sabor. Então eu coloco coisa assim de um sexto de colher de chá. Então tá ali a baunilha, tá? Essa pastinha preta. E agora eu vou misturar isso aqui à mão naqueles movimentos, né, circulares, porque a gente não quer perder o ar que a gente colocou nos ovos com açúcar, tá? Então não vai fermento, não vai bicarbonato de sódio. O que vai fazer o brownie dar uma crescida é o ar, né, que a gente colocou quando a gente bateu os ovos e o açúcar. Então vou soltar o celular, né, e vou misturar isso e eu já mostro pra vocês como fica. Então tá aqui, né, misturei, fica uma mistura assim bem densa, tá? E aí no meu brownie, né, como eu gosto de colocar nozes. Então aqui tem 75 gramas de nozes picadas grosseiramente, né? Eu acho que isso deve dar mais ou menos meia xícara, um pouco mais, tá? Então nessa hora, se vocês quiserem colocar outras coisas como chocolate picado, pode. Eu não gosto muito de colocar o chocolate picado, eu acho que interfere na textura, tá? Então eu gosto só de colocar as nozes. Agora eu vou passar para a forma e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos, tá? Não vai, esse não é o tempo total do que ele vai ficar no forno, mas eu vou assar ele por 20 minutos. Eu vou tirar o brownie do forno, eu vou mostrar o que eu vou fazer para vocês. Talvez alguém já tenha visto esse método. E depois eu vou voltar ele pro forno para ele terminar de assar. Importante, se você usa forno de convecção, o meu é de convecção, aqueles que tem turbina, eu asso a 168 graus, tá? Porque ele tem que, a temperatura dele, a gente tem que usar uma temperatura um pouco menor. Mas se for forno doméstico ou de a gás, 180 funciona, mas tem que cuidar, né? Sempre ficar de olho, conhecer bem o forno para não queimar. Então tá aqui a massa do brownie na forma, tá? A minha forma, esqueci de falar, ela tem 28 centímetros por 22. Então, ela dá um brownie que vai ficar mais ou menos dessa altura. Enfim, vocês podem, não precisa ser a mesma medida, mas, né, tentem não maior que isso, porque senão ele vai ficar muito fininho. Então, passaram os primeiros 20 minutos, né? E aí agora, então, eu vou tirar o brownie do forno e eu vou dar umas... Eu vou literalmente bater o brownie aqui, né? Porque ele deu uma inflada no forno. Isso vai fazer com que ele baixe, né? E é uma técnica bastante usada, assim. Que ele baixe e ele fique bem denso, tá? Então dá pra ver que ele deu uma crescida, né? Uma craquelada. Então eu vou literalmente... Tá? Umas 3, 4 vezes. Ele já tá quase pronto. Eu vou voltar ele depois mais uns 10 minutinhos. E aqui eu tenho flor de sal, tá? E aí eu vou colocar então por cima. Porque isso aqui, gente, faz toda a diferença, tá? Então vamos, sal no brownie? Sim, sal. Ele faz toda a diferença, ele dá um tchan, assim, vocês nem imaginam, né? Eu acho que muita gente já deve ter comido, mas quem não comeu precisa provar. Então agora eu vou voltar ele pro forno, tá? Por mais uns 10 minutinhos. Só pra mostrar aqui pra vocês, então, que... Ó, o palito tá ainda bem... Tá focando? Deixa eu ver. Ai, Jesus. Aqui, ó, ele ainda tá bem sujo, tá? A gente não quer o brownie cru, a gente quer ele que a gente desfudge, né? Ele bem denso. Então, vou voltar pro forno. Então, aqui, ó, gente, depois de mais 10 minutinhos saiu o brownie do forno, tá? Eu espeto um palitinho e eu vejo assim que ele sai sujo, mas não sai molhado, tá? Então, significa que ele ainda tá bem úmido por dentro, mas não é cru, tá? Dicas. Esperar esfriar antes de tirar. Eu não gosto de brownie quente, não sei, né? Desculpa.
Mas, enfim, não gosto. E eu acho que tudo que tem chocolate fica melhor de um tempo depois. Então, eu quando faço para vender, eu faço na noite anterior e entrego no dia seguinte, porque aí todos os sabores vão se sentar, enfim, ele vai pegar a umidade, ele vai, enfim, fica melhor. Claro que ninguém é de ferro, né? Então, depois que tiver morno o suficiente para tirar da forma, pode comer. Mas eu digo, né, garanto que ele 1, 2 dias depois ele vai estar melhor ainda. Então, guardem algumas fatias para comer depois, tá? E claro que se fizerem, me marquem, compartilhem. Desculpa se esse vídeo não foi tão glamuroso como imaginavam, mas eu queria realmente, né, poder mostrar esses detalhes, ao invés de só fazer um vídeo esteticamente bonito, tá?